E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius do Exatas Passo a Passo e hoje eu estou trazendo este exercício aqui que é de simplificação. Dá uma olhada nessa expressão onde nós temos uma subtração de duas frações. Vou abordar dois tópicos aqui que vão ajudar vocês na hora de trabalhar com esse tipo de coisa. Primeiro, a troca de ordem, onde a gente consegue deixar os denominadores iguais apenas trocando um sinal. E depois nós vamos explorar a forma fatorada de uma expressão quadrática, tá bom? Porque na parte de cima da segunda fração tem uma expressão com um termo quadrático, 2x². Então nós vamos explorar isso, tá? Olha só que fácil essa questão de troca de ordem. Toda vez que você tem uma expressão a menos b, eu posso trocar a ordem. O que eu quero dizer com trocar a ordem? Eu posso colocar o b na frente no lugar do a e o a no lugar do b. Para isso, olha que simples. Eu posso simplesmente colocar um menos na frente e trocar a ordem. Olha aí, ó. Isso se chama troca de ordem. Por que que funciona? Porque se você fazer a distributiva dos sinais aqui, ó, observe o que vai dar. Se eu fosse fazer menos b vezes o b, daria menos b. E menos com menos a dá mais a. Ora, menos b mais a é a mesma coisa que a menos b. Então, voltamos à expressão original, certo? Então, toda vez que você observa que no denominador tem uma troca só de lugar dos membros que acompanham a expressão, você pode trocar a ordem, tá certo? Então, vamos fazer isso na nossa expressão. Olha lá. Nós temos aí, ó, esse denominador, que é o x menos 1, e nós temos o 1 menos x aqui. Reparou que está trocada a ordem, ó? O x aqui na primeira fração está na frente e o x na segunda fração está atrás. E o 1 está trocado. Nós vamos trocar este cara aqui. Nós vamos trocar a ordem desse cara com a regra do sinal que acabamos de ver. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso, ó. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, os dois denominadores, menos. Então, tá, vou copiar a primeira expressão, 2x sobre x menos 1. E vou copiar o numerador da segunda fração. Agora, vamos aplicar a troca de ordem aqui. Se nós queremos a troca de ordem, você coloca um sinal na frente da expressão e troca a ordem. Pronto. Só que olha que bacana, quando você faz isso, vamos continuar colocando mais aqui duas frações. Olha só, a primeira fração segue inalterada, não muda nada, porque nós não trocamos a ordem. Aqui, ó, você pode trocar o sinal. Menos com menos fica mais. Trocamos o sinal da operação envolvendo as duas frações. Olha que legal. E aí, temos agora o quê? O mesmo denominador. Perfeito? Toda vez que temos uma fração com o mesmo denominador, basta seguir com a operação nos numeradores, que é a parte de cima. Então, agora nós podemos unir tudo numa só fração, já que os denominadores, ó, são iguais, né? Então, vai ficar x menos 1 no denominador. E nós vamos ter 2x² mais 2x menos 4. Chegamos nesse ponto. Agora, vamos entender o que é a forma fatorada de uma expressão do segundo grau. Vamos lembrar o seguinte, toda vez que você tem aqui uma expressão do segundo grau, ela geralmente é acompanhada de duas raízes, certo? Ou elas são reais, ou elas podem ser complexas. Podem ser distintas ou podem ser iguais. Geralmente, nós chamamos as raízes de x1 e x2, que são o quê? Os dois valores de x que você obtém resolvendo a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, certo? O que é a forma fatorada? É uma maneira de você escrever um produto de termos que envolve as raízes.
primeiro ponto importante é esse número aqui, que é o a, ó, que acompanha o x². Ele vai estar multiplicando aqui na frente o quê? Um produto de dois monômios, ó. X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Essa é a tal da forma fatorada, certo? É como se você fatorasse e deixasse em evidência uma expressão que depende de x, que é a variável independente aqui da expressão quadrática, e as duas raízes. x1 aqui, então você vai pôr a raiz aqui, a primeira, geralmente é menor, e x2 nessa segunda parte aqui, ó. Tá? Essa é a forma fatorada. Nós vamos usar isso agora para continuarmos com a nossa simplificação. Note então, ó, que nós temos no numerador a expressão quadrática, ó, certo? Lembrando que o a aqui, ó, é 2. Você até pode colocar esse 2 em evidência, porque eu tenho 2 no termo quadrático. Opa. Temos 2 aqui no termo linear. E temos um 2 aqui no menos 4, que é um fator, né? Mas nós vamos deixar como a gente estava vendo aqui nessa expressão fatorada aqui. Primeiro ponto importante, então, primeiro passo é encontrar as raízes. Vamos encontrar as raízes do quê? 2x² mais 2x menos 4 igual a 0. Então, vamos reconhecer primeiro que o 2 que está no x² é o a, o 2 que acompanha x é o b, e o menos 4 é o c. Então, o procedimento padrão, o que é? Achar o delta, que é o quê? b² menos 4ac. Então, vamos lá. Vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, e vezes o c, que é menos 4. Então, vamos ver. O delta vai dar 2 ao quadrado, 4, e menos com menos fica mais, ó, mais. E 2 vezes 4 é 8, e 4 vezes 8, 32. Ó que legal, o delta deu 36, que é raiz exata. Muito bem, vamos usar agora o que? A fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada deste delta sobre 2a. Como o delta é um número maior que zero, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Vamos lá. O b é 2, então fica menos b menos 2, mais ou menos a raiz de delta. O delta é 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, 2 mais ou menos 6 sobre 2a. O a é 2. 2 vezes 2, 4. Então, vamos lá. A primeira raiz que eu vou considerar menor é quando eu uso o sinal negativo na fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar menos 2 menos 6, menos 8 sobre 4, menos 2. E a segunda raiz é quando eu considero o sinal positivo aqui, ó, da fórmula de Bhaskara. Então, menos 2 mais 6 é 4 sobre 4, 1. Agora sim, nós temos condições de escrever este numerador na forma fatorada. Então, vamos lá, vamos fazer isso agora. Olha só. Deixa eu abaixar aqui. Nós vamos escrever, então, uma única fração, certo? O a é 2. Na forma fatorada, a gente começa pela multiplicação pelo a. Então, o a é 2. As duas raízes estão aqui, ó. Então, ficará x menos menos 2, vai ter uma troca de sinal aqui, vezes x menos 1, sobre o x menos 1, que já estava aqui embaixo. Olha que legal! Eu consigo simplificar, cortar esse x menos 1 com esse x menos 1. Portanto, o resultado final dessa simplificação será 2 vezes x e menos com menos fica mais. Então, x mais 2. Pronto, acabou. É só isso que a gente precisava. Não dá mais para fazer mais nada aqui, não dá para simplificar mais nada. Quando você fala simplificar, é obter a expressão com o menor grau possível em x
e com números que possam ser fatorados, colocados em evidência, que no caso aqui é o 2. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para fazer esse canal bebê crescer mais ainda. Comente se você quer alguma sugestão de exercício ou nos mande também por e-mail. Temos um e-mail para vocês entrarem em contato conosco. Se inscreva, curta e compartilhe esta pequenina videoaula. Um abraço a todos. Valeu!